Hoje eu decidi fazer um desabafo. Eu relutei muito para gravar esse vídeo, mas o Espírito Santo pediu para que eu tivesse coragem, porque eu sei que esse vídeo vai ajudar muita gente que está em depressão. Todo ser humano pode passar por isso. E talvez você esteja passando por essa situação, onde você não tem ninguém para te ajudar. Mas eu quero te falar uma coisa, sabe o que eu aprendi? Eu aprendi que Deus nos deixa passar sozinhos os piores momentos da nossa vida. E eu fiquei sozinho para eu descobrir que Deus estava comigo e Ele era suficiente. E Ele é suficiente. Deus é suficiente nessa situação que você está enfrentando. Deus é suficiente para tirar você do fundo do poço. Talvez você ajudou muita gente e não recebeu um retorno. Na hora que você precisou, essas pessoas não estiveram com você. Em 2023, eu fui abandonado pelos meus melhores amigos e pela minha igreja, pela igreja que eu liderava, pelas pessoas que eu ajudava. Eu trabalhava 12 horas por dia cuidando de pessoas que eu ministrava, que eu ajudava, e eu fazia tantas coisas, agia com tanto amor, e quando eu precisei, eu esperava receber esse amor. Por que eu demorei tanto tempo para falar sobre isso? Porque eu precisei me curar. Hoje, eu estou falando sobre isso sem dor nenhuma. Às vezes as pessoas não sabem o que um pastor passa. Quando o pastor mostra o seu lado humano, como eu fiz, as pessoas param de chamá-lo de pastor e chamam pelo nome. Quando as pessoas começaram a ver o meu lado humano, que eu era a pessoa que estava precisando, muitos que me chamavam de pastor agora já não era mais pastor, era Elton. Bem desse jeito. E o que aconteceu para que eu tivesse vontade de acabar com tudo? O que aconteceu? Eu vivi situações complicadíssimas na minha vida emocional. Eu estava passando por um relacionamento abusivo, um relacionamento tóxico, mas esse era um dos motivos. Porém, eu também tinha ovelhas abusivas que queriam determinar o que eu tinha que fazer. Era muita pressão psicológica em cima de mim. Então eu perdi completamente a vontade de viver. E o engraçado, eu estava vivendo um momento muito maravilhoso na minha vida. Eu estava vivendo um momento incrível. Eu tinha um vídeo aqui no YouTube que estava explodindo, com muitas visualizações. O meu sonho estava sendo realizado. E ao mesmo tempo eu fiquei tão confuso com a minha identidade, tão confuso com tudo que estava acontecendo, que eu excluí esse vídeo por causa de uma situação e piorou mais ainda a situação. E eu me lembro que eu mandei uma mensagem para as minhas ovelhas. Nessa época, a igreja estava crescendo, muita gente em contato comigo, e eu mandei uma mensagem para todo mundo, falando que eu não estava bem. Naquele dia, eu não me esqueço, naquele dia que eu falei, eu só falei isso, eu peço oração porque eu não estou bem. Naquele dia, foi o dia que eu perdi praticamente metade da igreja. Saiu todas as pessoas. Sendo que eu vivi uma situação há um tempo atrás, no ano anterior, o ano de 2022, onde o meu apêndice estourou por problemas emocionais também que eu estava vivendo, a pressão. Imagina, eu trabalhava cuidando de pessoas 12 horas por dia, ainda trabalho cuidando de pessoas. E aquela situação, aquelas situações que eu estava vivendo em 2022 fez com que o meu apêndice estourasse. Não eram problemas com a igreja, eram problemas pessoais, como eu falei anteriormente. Eu estava em um relacionamento abusivo que eu tinha acabado de começar, tinha acabado de iniciar esse relacionamento. Estourou o apêndice. Eu tinha tido outras decepções, uma vida completamente cheia de desafios. E eu tinha intimidade com Deus, eu tenho intimidade com Deus. Eu vivi esses momentos, não é porque eu estava em pecado, porque eu não tinha intimidade com Deus, muito pelo contrário. Hoje eu entendo por que eu passei por tudo isso. Eu entendo porque muitas vezes eu quis morrer, como o profeta Elias, na Bíblia viveu isso. Todo ser humano pode passar por isso. E talvez você esteja passando por essa situação, onde você não tem ninguém para te ajudar. Quando eu fui internado
É lógico que algumas pessoas não podiam ir me visitar, mas e quando eu voltei para minha casa, eu esperava visitas, eu esperava o acolhimento, eu esperava amor, e eu recebi totalmente ao contrário. E hoje eu entendo por quê. Tudo isso eu estou falando sem dor no meu coração, mas todas as decepções, todas as frustrações, todas as vezes que eu esperei receber o amor que eu não recebi, fui frustrado. Todas as vezes, na memória vinham as vezes que eu fui abandonado, que eu fui deixado, onde eu acreditei. Então, toda essa bagunça na cabeça e não ter ninguém que pudesse me entender. Ninguém, nem a pessoa que estava do meu lado. A pessoa que estava do meu lado estava no fundo do pecado, na lama do pecado, que eu fui descobrir depois. E não podia me ajudar. Ninguém. Imagina só uma situação como essa. Então, o que eu fiz? Eu fui procurar a igreja para me acolher, para me abraçar. E eu não recebi esse abraço, eu não recebi esse acolhimento. Mas eu quero te falar uma coisa, sabe o que eu aprendi com todas essas experiências que eu vivi? Eu aprendi que Deus nos deixa passar sozinhos os piores momentos da nossa vida. Deus nos deixa, mesmo que sejamos homens e mulheres de oração. Eu sempre fui alguém que orei e ainda oro mais do que 3 vezes por dia. Eu tenho um canal de oração aqui, eu trabalho com oração, eu trabalho atendendo as pessoas, orando pelas pessoas, e eu tenho os meus momentos com Deus. Eu acordo pela manhã, eu leio a Bíblia, eu faço o meu devocional, depois eu vou trabalhar atendendo pessoas, orando por pessoas, depois eu vou trabalhar gravando vídeos de oração para o YouTube. E eu vivi situações como essas. Então, é normal, no mundo tereis aflições, Jesus falou. E eu fiquei sozinho para eu descobrir que Deus estava comigo e Ele era suficiente. E Ele é suficiente. Deus é suficiente nessa situação que você está enfrentando. Deus é suficiente para tirar você do fundo do poço. Talvez você ajudou muita gente e não recebeu um retorno. Na hora que você precisou, essas pessoas não estiveram com você, mas Deus estava com você. Novamente, recentemente, eu vivi uma situação parecida, mas eu já estava mais forte. Eu pedi ajuda para uma pessoa que eu também ajudei muito, enxuguei as lágrimas. Me ajuda em oração, me ajuda nessa situação. E a pessoa disse para mim o seguinte: não conte comigo, não conte comigo. Então, as pessoas usam justificativas para não ajudar, para se afastar de você. As pessoas, elas são egoístas. Muita gente só quer sugar. São pessoas que não tiveram um encontro com Jesus. São pessoas que não conhecem a Jesus. São pessoas ingratas, que muitas vezes estão dentro da igreja e elas não proclamam o amor de Jesus, não reproduzem o caráter de Jesus. Mas você precisa entender que isso tem que acontecer. Jesus falou: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. O que importa é, o meu amor não esfriou. O meu amor continua o mesmo. Eu continuo fazendo o mesmo trabalho. Eu continuo ajudando pessoas. Eu continuo servindo pessoas. Eu não parei o meu ministério. Eu não parei de fazer o que eu fazia em 2022, onde eu passei frustrações, decepções com pessoas. Eu não parei de fazer o que eu fazia em 2023. Eu não parei, eu continuo. Sabe por quê? Porque, em primeiro lugar, eu faço para Deus. Em segundo lugar, eu faço para mim mesmo. Sim, tudo que eu faço pelas pessoas é algo que deixa Deus feliz e que me deixa feliz. Eu fico feliz em ajudar pessoas. Então, se você está pensando em desistir da sua vida, se você está pensando que não tem mais jeito para você, tira o teu olhar das pessoas. Para com essa expectativa. Para de ficar aguardando as pessoas. Deus está com você. Isso é o que importa. A presença de Deus é mais importante do que qualquer coisa.
Agora eu vou te explicar o porquê eu coloquei a foto do bispo Bruno Leonardo, do pastor Antônio Júnior e do bispo Edir Macedo na capa desse vídeo. Eu tô gravando em outro dia porque eu senti de explicar para você e de falar sobre a importância desses três líderes na minha vida. Nos momentos em que eu não tinha ninguém para orar por mim, nos momentos que eu não tinha ninguém para buscar ajuda, onde todos me negaram ajuda, foram momentos que eu fui na Igreja Universal e recebi muita cura de Deus. E sabe, eu tinha todos os motivos para desistir da igreja e eu não desisti. Mas nós temos que obedecer a palavra de Deus, que fala da importância de nós congregarmos. Então, não desista da igreja. Se você quer ouvir mais sobre a importância desses líderes na minha vida, eu vou deixar aqui, acima, vídeo sobre o bispo Bruno Leonardo, sobre o pastor Antônio Júnior e também sobre a Igreja Universal. Deus te abençoe.